Meu nome é Ana Kessia. E o meu é Gustavo Torres. Oi, boa noite. Boa noite. O... Vamos fazer um trabalho e explicar sobre o livro, Os 13 Porquês. É um livro bem legal que conta a história de uma menina. Foi publicado em 2007 pelo autor Jay Asher. Esse livro é muito interessante porque conta a história de uma menina que se suicidou e ela deixou 13 motivos que levou a ela a se suicidar. Ela deixou isso gravado em umas fitas. E esse livro começa a contar a história do Clay Jackson, que ele chega em casa e encontra uma caixa de sapato e nela ele encontra as fitas. E quando ele vai escutar as fitas, ele escuta a voz de uma garota que se suicidou, que ele conheceu ela A Hannah, que estudava mais ele. há uma semana, por aí. Praticamente há 2 semanas ele via ela. E essas fitas contam os 13 motivos e as 13 pessoas que fizeram ela tomar essa decisão tão pesada. E ela filmou uma fita para cada uma dessas pessoas do... Que fizeram ela se suicidar. E ela filmou uma fita era para cada uma das pessoas. E cada pessoa tinha que ouvir as 13 fitas e ia passar para a próxima pessoa ouvir também. E se uma pessoa quebrasse o ciclo e não passasse para outra pessoa, aí outro conjunto com as 13 fitas ia ser publicado. publicamente. Era. E todo mundo ia saber o que eles tinham feito com aquela garota. A primeira pessoa dos motivos que ela resolveu se suicidar foi o Justin Foley, o primeiro menino que ela tinha beijado. Divulga e exagera o evento dizendo que eles tinham ido mais além. E através disso aí, ela ficou com a reputação ruim e foi a partir daí que ela começou a ter depressão. E também a outra pessoa é Alex Stêndio, é um menino na escola dela que vivia chamando ela, dizendo que ela tinha a melhor bunda da escola. E aí ela se sentia muito mal, porque isso fazia as pessoas acharem que ela era tipo um objeto sexual. E a terceira pessoa era uma amiga dela, uma das primeiras pessoas que ela conheceu na nova cidade, era a Jessica Davis. Ela achava que ela estava tendo um caso com o namorado dela, o Alex Standel, o mesmo menino que fazia bullying com ela, né? O colega que estava. Tyler Dow era uma colega da Hannah que espionava ela pela janela do quarto dela. Aí um dia tava ela e a amiga dela, a Kirstney Christney. Aí quando elas verem, elas tentam pegar a menina no ato, né? Filmando elas, gravando, sei lá. Aí elas não conseguem filmar o rosto dela, identificar quem era a menina. E ela ficou se sentindo insegura porque não tinha privacidade nem na sua própria casa. E também tem a Courtney Crimson, que ela pensava que era amiga dela, mas na verdade ela era uma manipuladora que estava só fazendo de falsa e espalhando boatos sobre a Hannah. E Marcos Colley foi um rapaz que chamou ela pra sair no dia dos namorados. E quando ela chegou lá, ele ficou tentando assediar ela, porque ele acreditava nos boatos que o pessoal falava sobre ela. Do ocorrido com o Marcos, outra pessoa, Zach Dempsey, um outro colega que testemunha o confronto entre Marcos e Hannah, ele oferece assistência para Hannah, só que ela rejeita a assistência dele. Provavelmente por desrespeito. Mais tarde, ele rouba as cartas elogio em uma classe quando Hannah estava em grave necessidade de reforço positivo. Ela precisava que alguém falasse alguma coisa boa para ela. Ryan Javer, ele fez amizade com a Hannah e ele gostava de poesia. Aí ele roubou uma poesia dela e publicou em um jornal. Aí depois que ele publicou o poema dela no jornal da escola, todo mundo começou a zoar do que ela escreveu. E depois que ele publicou o poema dela no jornal da escola, o poema dela ficou sendo ridicularizado pelas pessoas. E depois de Taylor, a sua amiga, ter se sentido insegura na sua própria casa, aí a Ryan tinha arruinado já a sua mente também. Ela já não estava se sentindo segura em casa e também não estava mais querendo escrever nada, por causa que
os pessoal começaram a ridicularizar o poema dela. Aí ela tava se achando insegura, porque colocou os seus pensamentos privados ao ridículo. E agora volta o Just de novo, o primeiro menino que ela tinha beijado. Após ele deixar a Jéssica bêbada no próprio quarto em uma festa, ele deixa que um menino, Bryce Walker, capitão do time da escola, estrupe ela. E a Hannah estava dentro do armário dela e viu tudo e não pôde fazer nada para ajudar. E Jenny Coast, no livro o nome dela é Jenny Coast, mas na série ela é chamada por Sherry Holland. Foi isso depois. Ela era uma líder de torcida que Que começou a falar com a Ana e convenceu ela a sair com um amigo dela, o... Marcos. E quando ela estava no carro indo para casa da Hannah, elas bateram num sinal de pare. Aí elas começaram a discutir por causa da batida e a Jenny foi e expulsou a Hannah para fora do carro. Aí depois ela ficou sabendo que um idoso e um estudante da sua escola foi morto por causa que tinha derrubado o sinal de pare. Na verdade, só o estudante foi morto. O idoso ficou só ferido. E também tem o Clay Jensen, o menino que pegou as fitas no começo dessa história. Clay era o menino que Hannah estava conectada e se apaixonou. Uma vez haviam se beijado em uma festa e Hannah queria beijar ele mais vezes. Só que ela estava tendo dificuldades para se conectar com qualquer pessoa emocionalmente por causa da depressão dela. E tudo que estava acontecendo. Clay não era para estar na fita, mas ela mandou as fitas porque lamentou nunca ter tido a oportunidade de conhecer ele melhor. Além disso, ela acha que deve uma explicação pelo seu comportamento. E com isso, o Clay acaba se sentindo culpado por não ter tentado entender a Hannah. Ele também gostava dela. E Brace Walker, depois de uma festa na sua casa, ele além de ter estrupado a Jéssica na festa passada, ele estrupou a Hannah também na casa dela. E isso deixou ela totalmente desestabilizada. E a última pessoa dos 3 motivos foi o conselheiro da escola, o Sr. Potter, a quem Hannah deu a entender que já queria se suicidar. E ele deixou que ela saísse do escritório dele chateada, enquanto ela queria que ele a convencesse a não se matar. Ele sugeriu simplesmente que ela seguisse com sua vida. Além disso, não conseguiu manter uma discussão seguindo adequada a seus conselhos. Pobres e orientação ruim foram a gota d'água para Hannah, então ela se suicidou. Ela não aguentava mais tudo o que ela já tinha passado. E esses aí foram os 3 porquê que ela se suicidou. É uma série muito boa, recomendo assistir. E é isso, a gente falou um pouco sobre a série, algumas coisas importantes. E tchau.